Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Rex. E hoje vamos fazer o famoso top 10 dos melhores animes que tiveram na temporada de julho. Bom, antes de começar eu já vou pedir o seu like, seu comentário, sua inscrição, seu compartilhamento. Sabem que vocês ajudam o canal, ajudam a gente a cobrir cada vez mais eventos, né? Logo antes, próximo dia, está saindo a nossa nova cobertura de evento, nosso evento de Itaquá, que a gente vai cobrir lá. Então fica bem ligado aí, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e ajuda bastante a gente a cada vez crescer mais no canal. Sem mais delongas, vamos começar o nosso top 10. Eu quero começar ele falando que na verdade essa temporada eu achei bem fraquinha. Eu não vi também tantos animes quanto eu costumo ver, tenho que ser muito sincero, mas eu achei a temporada fraca o suficiente para ter colocado 8 animes e dar 2 menções aqui importantes. A primeira menção importante que eu falaria que talvez esteja em primeiro é óbvio, Overlord 4 talvez estivesse aqui em primeiro, é muito bom. Todavia é um anime que a primeira temporada eu nunca tinha visto, lembra, gente? Que eu sempre não gostei da primeira temporada. Eu sei, isso deve dar um hate aqui, mas eu vou ver de novo, porque eu comecei a ver algumas outras temporadas e falei, cara, eu vi errado. Então eu vou ver Overlord do zero e recomeçar. Mas, como enquanto eu não faço isso, seria errado eu colocar Overlord nesse ranking, tá? Então eu deixei ele por enquanto de fora, tá bom? Mas bom, eu tenho que assumir que eu botei 8 animes apenas no ranking. Por que 8? Porque, cara, com foco, com qualidade eu vi esses 8. Eu vi alguns outros, mas eu não gostei nada, ou simplesmente eu dropei no meio, então não vale a pena eu comentar. Vamos falar desses 8, tá bom? E bom, sem mais delongas, vamos lá. Em oitavo lugar tem Soredemo Ayumu wa Yusetekuru. Esse anime basicamente é baseado no mangá, tem como gênero romance, comédia e life. E o diretor é Mirai Minato, mesmo de Fate, né? O estúdio é o Silver Link também, que é um estúdio razoavelmente bom. Esse anime basicamente ele falou de um garoto que gostava de uma menina, e por isso que ele entrou em um clube de Shogi, aquele joguinho que a gente joga com pecinha japonesa. E bom, basicamente ele jogando com ela, tudo mais, ele tinha o objetivo de ir conquistando ela. Bom, parece um anime bem clichê, mas o que chamou a atenção pra eu continuar esse anime sem nenhuma dificuldade? A personalidade do garoto. Basicamente ele é extremamente aberto, cara. Isso faz com que esse anime fique muito engraçado. É basicamente a menina perguntando, você gosta de mim? E ele falando sim. E você fica tipo, isso no primeiro episódio, sabe? E você fica tipo, oxi, não vai ter nada mais? Não vai ter um clichê, não vai ter nada? Isso faz com que o anime seja bem engraçado. Meu problema com esse anime foi que ele demora muito pra desenrolar, demora muito pra desenvolver, demora muito pra ter outros personagens, demora muito pra trajetória virar uma comédia romântica mais divertida, sabe? Fica muito na mesmice, na mesma piada, e tentando se manter usando como única muleta a personalidade desse protagonista. Isso pra mim acabou deixando esse anime cansativo. Por mais que ele seja legal e por mais que essa personalidade dele seja muito legal, podiam ter outros elementos pra melhorar a qualidade do anime. E parece que ele ficou um anime de uma nota só. Por isso pra mim ele ficou aqui em oitavo lugar. E em sétimo lugar a gente tem Kanojo Okarishimasu. Esse anime também, né, tá passando na Crunchyroll, também é mangá, romance comédia. O diretor é o mesmo de Rainy Kokoa. E o estúdio é o mesmo do Dr. Stone, né, o TMS. Cara, ele é um anime que simplesmente, na minha visão, me explicou porque que eu tinha colocado ele tão baixo no ranking que eu fiz de melhores animes da primeira temporada. Porque eu lembro que o final da primeira temporada era muito bom, e aí eu olhava pra aquele ranking e falava, nossa, por que ele está tão embaixo, né? Ele podia estar mais no alto. Mas eu lembrei depois de um tempo assistindo a segunda temporada porque que ele não ficou mais alto. Porque o final dele é muito bom. De fato, no final as coisas ficam mais intensas. De fato, se tem a dificuldade das relações. De fato, se vê começa a perceber algumas coisas mais pesadas. De fato, o anime amadurece. Você fica ansioso por uma nova temporada. Eu quero uma nova temporada. Entretanto, o começo dele é muito ruim. Cara, o começo do anime é fraco na primeira temporada e principalmente na segunda. Ele gasta muito tempo querendo fazer fanservice, querendo colocar a protagonista, né, uma das protagonistas ali, na roupinha fofinha, querendo fazer cena fake, querendo fazer coisa bonitinha, e você fica cansado, não tem graça o tempo todo ficar mostrando isso, tem quase um episódio inteiro disso, e por isso esse anime no começo se torna tão cansativo, que não tem como deixar esse anime mais acima. Ele é tão cansativo no começo que dá vontade de dropar, sinceramente. Mas depois que a história aquece, e aí que volta a ter aquela narrativa, volta a gente entender a complexidade do que a situação que o protagonista está enfiado, o anime começa a ficar mais legal e mais divertido. Infelizmente demora tanto que ele ficou somente em sétimo lugar. Em sexto a gente vai pra Mamahaha no Tsurego ga Motokano Data.
Esse anime é um anime também de gênero, também romance, comédia slice of life. Diretor Shinsuke Yanagi, que é o mesmo de Toradora. E o Studio Project Number 9, cara, com o mesmo de Jakuchara. E o compositor é um compositor que eu acho bem interessante, porque é o mesmo de Jakuchara que eu gosto, né? E, bom, esse anime basicamente me surpreendeu um pouquinho. Um pouquinho positivamente e um pouquinho negativamente. Positivamente, é um anime que eu achei interessante. Ele traz umas premissas bem interessantes. Então, pra quem não sabe do que esse anime se trata, basicamente um cara namorava uma menina e aí eles se separaram. Mas logo depois o pai dele se casa com uma mulher e basicamente eles se tornam irmãos, né? E aí basicamente eles tentam não se apaixonar um pelo outro, mas basicamente várias situações vão ali juntando os dois e mostrando o quanto que eles se gostam. Bom, como eu falei, né, no começo da temporada, quando eu li a descrição, eu falei, cara, isso tinha uma carinha de Toradora, mas, cara, nem perto disso, sinceramente. Eu acho que o diretor, ser o mesmo Toradora, ajudou a obra, tá? Ajudou muito a obra. Porque muitas vezes a gente via ele colocando alguns elementos que fizeram Toradora ser incrível dentro da obra e tentando valorizar ela e tudo mais. Mas pra mim o grande problema é a obra original. De verdade, a arte é bonita, o diretor é legal e tal, mas, cara, o roteiro, na minha visão, é fraco. É realmente fraco. Parece que o anime olhou e falou, beleza, todo mundo sabe que isso vai acabar como romance com os dois, então dane-se, não vamos tentar fazer mistério, vamos esfregar isso logo na cara. Só que ficou até forçado, sabe? Ficou muito rápido, ficou muito acelerado, e isso acabou se tornando todo esse anime sem sentido, cara. Basicamente ainda ficou tão comum a gente ver aquele romance ficou tão despojado, que ele se tornou, pelo menos pra mim, cansativo em alguns momentos. E aí quando entrou uma antagonista, a garota, né, a heroína, digamos assim, desse anime, que é uma garota da escola dele, que era quietinha e tal, mas como ele se abria e pá, pra mim ela se tornou muito mais interessante do que a menina que eu deveria gostar. Basicamente, esse anime ele vendeu uma menina muito melhor do que a protagonista feminina. E isso pra mim cansou bastante esse anime, porque enquanto eu deveria estar torcendo pra alguém, eu tava gostando mais de outra personagem. E isso pra mim quebrou bastante a química que eu podia ter construído com esse anime. Bom, em quinto lugar a gente vai falar agora, e já tem um saltinho de qualidade, tá? Do quarto pro quinto, depois tem um salto de qualidade do quinto pro quarto. Perdão, do sexto pro quinto tem um saltinho de qualidade, mas do quinto pro quarto é um salto bem grande de qualidade, e do terceiro pro segundo de novo, tá? Então, em quinto a gente tem Yokozu Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoshitsu E, em inglês seria Classroom of the Elite, né? É a segunda temporada de Classroom of the Elite, e basicamente todo mundo já sabe que é uma ação psicológica, uma aventura, light novel, teve tradução da Crunchyroll. O diretor é o mesmo da primeira temporada e o estúdio também. Então, basicamente, eles manteram a staff. Esse anime teve 13 episódios, cara. E por que ele tá mais abaixo? Porque, sinceramente, eu achava que esse anime era melhor. Quando eu vi a primeira temporada dele, eu achei ela genial. Eu achava os planos geniais. Eu achava as coisas incríveis. Sabe? Eu achava tudo muito, muito, muito bom, cara. Tipo, muito especial, muito maravilhoso. Mas quando eu vi a segunda temporada, eu comecei a perceber que não era tão assim. Eu comecei a perceber que esse anime que eu valorizava tanto e eu achava os personagens geniais era porque eu era mais novo. E que na verdade os planos não eram tão geniais assim. Muitas vezes eles eram forçados e pra dar certo eles dependiam de várias coincidências. Então é um anime que basicamente é pra ser inteligente e diferente. Quando você percebe que ele tem que ser por inteligências ou por sorte, bom, ele começa a perder um pouco o brilho e começa a ficar um pouco sem graça. Óbvio, as relações começam a ficar um pouco mais fortes, o anime mostra cada vez mais sua racionalidade, levanta mais dúvidas e pede uma possível terceira temporada. Não é um anime ruim, é um anime bom. Porém, é um anime que, dependendo a sua crença e sua credibilidade nos planos meio mirabolantes dele, ele pode perder bastante a graça. Infelizmente, foi algo que com o tempo começou a acontecer comigo e por isso que ele tá mais abaixo. Bom, agora vamos falar do nosso quarto lugar. E em quarto a gente tem Awashi. Esse anime começou na temporada retrasada e acabou somente nessa última temporada que acabou agora. E, bom, por que esse anime é tão bom, cara? Awashi pra mim é um anime maravilhoso, tem que deixar isso muito claro. Primeiro porque ele trata de futebol como futebol. Diferente de Blue Lock, que eu já tô assistindo agora, e é um bom anime, ele trata futebol como um item pra um bagulho meio shounen, sabe? Basicamente, se você gosta de futebol, o Blue Lock, não sei se é tão assim pra você. Ele força muita barra, ele cria muita história, ele cria, sabe, motivação e não valoriza tanto o esporte. Já o Ashi mostra como que você pode ser um planejador, um meia, um jogador craque e tudo mais,
mesmo jogando lá da zaga, sabe? Mostra realmente tática, mostra inteligência, mostra técnica, mostra motivação, mostra os bastidores. Cara, Awashi pra mim é um anime que realmente fala de futebol. E muito mais do que isso. Awashi é um anime que fala de ansiedade. O protagonista sofre de ansiedade, isso é claramente possível ver. Ele tem crise de ansiedade, que faz eles até ataques nervosos e outros problemas. Isso é muito bem retratado no anime, assim como o amadurecimento e o crescimento do protagonista. Cara, com certeza eu acho um anime que, pra quem gosta de futebol, é um prato cheio. E pra quem não gosta, pelo desenvolvimento psicológico e emocional do protagonista, também pode ser um prato cheio. Por isso esse anime é muito bem avaliado por mim e tá em quarto lugar. Já em terceiro, e agora entrando no top 3, a gente tem que falar de Summertime Redeeming. E bom, esse anime, que por incrível que pareça era da Disney, cara, simplesmente surpreendeu. Ele parecia bobo no começo, que só ia falar de viagens no tempo e tal, mas ele começa a amadurecer as relações. E começa a fazer coisas que pareciam impossíveis, e dar explicações complexas, mas que dentro do universo que ele criou, cara, faziam sentido. E cada vez mais isso foi acontecendo. É um anime que você tem que ver com atenção. Não adianta você ver esse anime querendo, sei lá, jogar um PS4 e ver o anime. Não, você tem que prestar atenção nos diálogos pra entender ele. Prestar atenção em tudo pra entender ele. E até por isso ele tá somente em terceiro, porque ele acaba se tornando um pouquinho cansativo por causa disso. É um anime complexo, mas que a partir do momento que você entende, as relações e a história dele se tornam muito melhores, cara. E basicamente, todo o mistério que ele cria das ilhas, dos personagens, cada um tem uma simbologia, cada um tem um entendimento, a ida e volta no tempo, tudo começa a fazer sentido. E Summertime Redeeming acaba muito bem. Em segundo lugar, a gente tem que falar de um anime bem impressionante pra mim, e eu tô falando de Yofukashi no Uta, ou Call of the Night. E esse anime também, que veio de mangá, gênero romance, comédia sobrenatural, tem como diretor o mesmo de Hana Monogatari e o mesmo estúdio, né, que é o Liran Filmes, que é de Tokyo Revengers. Ou seja, um diretor e um estúdio muito bons, cara. E isso foi muito bem mostrado ao longo do anime. Cara, esse anime tem uma sensibilidade ridícula. Ele consegue explicar muito bem as coisas da vida. Pra quem não sabe, nosso canal já tem inclusive um vídeo só sobre esse anime que tá aqui no card acima. E é por isso que eu não vou falar tanto dele, mas simplesmente é um anime que você não viu, você tem que ver. É um anime espetacular, que basicamente traz muito falando de personagens, falando de pessoas importantes e falando simplesmente da importância de curtir a vida e de existir. Coisas que muitos animes deixam a desejar, afinal, muita gente, às vezes a gente vive nossa rotina, né, nosso cotidiano com muito afinco e não percebe o tempo da nossa vida que a gente está perdendo. E esse anime parece que vem pra dar uma balançada, pra vir dar um toque, pra vir falar, calma, sua vida existe. E cara, isso faz com que ele se torne totalmente mágico, incrível. Além de trocar em vários pontos, como a gente já falou, amor, romance, se você quer algo na sua vida, o que você realmente acha que quer, o porquê você quer algo assim pra sua vida, o apoio incondicional, ele trata de uma série de assuntos. E por isso que esse anime pra mim é muito especial. E agora, em primeiro lugar, a gente tem, é claro, Made in Abyss 2. Cara, o diretor, o estúdio é tudo igual da primeira temporada, e o compositor também. E, bom, isso é evidente quando a gente vê o anime. Cara, ele é simplesmente, extremamente, ridiculamente, logicamente, bizarramente bem feito. Simplesmente um dos animes mais incríveis que saiu e que mostra uma expansão de universo. Rex, eu não gostei tanto porque devia mostrar a exploração, mostrar uma expansão de universo muito grande. Cara, Made in Abyss é isso. É mostrar a expansão de universo, é mostrar outras culturas, é mostrar que cada vez que ela descia mais naquele abismo, mais culturas vinham e mais a gente se deparava e ficava feliz e ficava impressionado e achava incrível aquelas novas culturas. Sinceramente, Made in Abyss mostrou tudo que a gente quer ver, tudo que os fãs grandes, né, dessa obra queriam ver, sem se render a apenas obras ou fanservices de querer mostrar ação, botar aventura, botar um monte de coisa que não faz parte da obra. No final, um encerramento épico e pedindo uma terceira temporada pra mim também. E é isso, meus queridos, esses pra mim são os melhores animes desse mês. Se vocês curtiram, peça seu like, seu compartilhamento, seu curtir, sua inscrição. Muito obrigado, deixe seu comentário aqui, deixe seu ranking aqui embaixo. E agora, quase caí na cadeira. Deixe seu ranking aqui embaixo e agora eu fui.